Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos à nossa aula de revisão, terceiro bimestre. Valeu? Vamos estudar 2 capítulos hoje, fazer uma revisãozinha rápida. Depois, nas semanas que vem, a gente faz mais 2. Beleza? Então, a gente pode pegar na página 124, né? Que trata sobre o período regencial e o segundo reinado. Né? Uma história gloriosa, bonita, que é a história do Brasil. Certo? Conhecer a história do Brasil é muito importante para os brasileiros. Né? Antes de conhecer a história da Europa, da América Central, né, da América do Norte, nós precisamos conhecer a nossa história. Certo? Que é uma história muito bonita, muito rica, e questionar, né, algumas questões que os historiadores colocam, né, que os livros didáticos também colocam. Ok? Então, na parte da página 124, viu? O oitavo ano, nós vamos trabalhar o período regencial. O que foi isso? Período regencial. Né? Dom Pedro I, né, ao seu pai morrer em Portugal, ele tem que voltar para Portugal para ser o rei de Portugal. Okay? Dom João VI falece, né, o trono fica vazio e era preciso que Dom Pedro I fosse a Portugal assumir a responsabilidade de ser o rei de Portugal. Só de Portugal, porque do Brasil, o Brasil já era independente. Esse mesmo Dom Pedro tornou o Brasil independente no dia 7 de setembro de 1822. Bem, o que foi o período regencial? Né? Em 1831, com a abdicação de Dom Pedro I, o governo do Brasil foi assumido por regentes. Então eles escolheram 3 regentes, 3 pessoas para poder assumir o trono, porque o menino, que era Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, ficou no Brasil porque eles tinham receio que, se toda a família real voltasse para Portugal, os brasileiros iam tomar o reino do Brasil. Né? Então eles deixaram o menino como um futuro imperador. Né? Esses regentes, o menino tinha 5 anos, né? Então eles tinham que escolher esses regentes para poder orientar o menino. Né? O menino não sabia fazer nada, né? Só brincava, estudava, jogava bola, não sabia organizar um Estado. Né? Então aí os regentes eram governantes eleitos pelos deputados e senadores para administrar o país temporariamente, né? Por um tempo. Dessa forma, entre 1831 e 1840, formaram-se as regências trina, né? Composta por 3 líderes, e regências unas, né? Composta por apenas uma liderança. Né? Os regentes unos desse período foram Diogo Antônio Feijó, que era um padre, e depois Araújo Lima. Né? Então, o período regencial foi marcado pela estabilidade política e pelos conflitos entre o governo central e os governos da província. Província é o nome que se dava ao que é hoje Estado, né? Chamava-se Província de Minas Gerais, Estado de Minas Gerais hoje. Né? E com essa instabilidade política, tiveram vários problemas para poder administrar o Brasil. Aí teve vários conflitos. Ó. Primeiro conflito, né? A cabanagem, a farroupilha, a criação da República de Piratini pelos farrapos, né? A balaiada, né? Golpe da aí depois chegaram no golpe da maioridade. Mas a princípio, esses conflitos criaram uma certa instabilidade para os governantes que eram regentes. Né? E aí o que acontece? Passando um tempo, né, um bom tempo, eles precisavam, né, para conter essas revoltas, colocar Dom Pedro no governo, né, o menino para governar. Só que o menino só tinha 14 anos. Então, o que eles articularam? Qual foi a ideia deles? A ideia deles foi dar um golpe. E eles deram um golpe da maioridade. E fizeram uma lei que, ao completar 14 anos, qualquer menino se tornava de maior. Com isso, Dom Pedro pôde assumir o Império do Brasil e se tornar o segundo imperador, Dom Pedro II. Né? E aí o que acontece? Ele vai começar a governar durante os anos iniciais do segundo reinado, que é chamado assim também. O principal esforço do governo central foi colocar fim à estabilidade política e conter as revoltas que ocorriam nas províncias, como nós vimos anteriormente. Né? Então ele
mesmo pressionado, né, ele começou a governar com a mão de ferro. E aí também tinha um problema da Inglaterra. A Inglaterra queria também impor algumas questões, né? Como, por exemplo, a questão dos escravos. A Inglaterra precisava de um mercado consumidor e o Brasil tinha muitos escravos. Foi um dos últimos países a libertar os escravos, onde a escravidão durou mais tempo. E aí, em 1850, foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos, né, pelo Atlântico. E aí foi uma questão muito discutida entre liberais e conservadores, né? Tinham dois partidos que disputavam o poder, o Partido Liberal e o Partido Conservador. O Partido Liberal queria, né, que o Brasil se modernizasse, criasse fábricas, e o conservador não, queria que o Brasil continuasse ainda, né, sendo um pequeno exportador de matéria-prima produzida aqui, né? Ainda continuasse na ruralização. Então, isso era uma das questões. E aí, com isso também, foi um período muito rico pela questão do café. O Brasil passou a produzir muito café, né? Isso criou uma cultura, né? Criou uma elite rica e abastada, que dependia de plantar esse café para exportar e vender tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos, né? E começaram a expansão do produto das plantações de café. Começa no Vale do Paraíba, né, lá no Vassouras, Rio de Janeiro, e depois ela vai subindo até chegar a São Paulo, para se tornar o Brasil um dos maiores não, o maior produtor de café daquela época. Ok? Com isso vieram as ferrovias, começaram a construir as ferrovias para levar esse estoque de café até o porto, para levar para a Europa, né? Então as ferrovias foram criadas com essa utilização. Claro que com essa ideia de ferrovia, nós vamos ter cidades urbanizadas, porque as pessoas passam também a morar na cidade. O transporte de trem, transporte de carga por trem, ajudou a aumentar também um pouco essa urbanização, tanto em São Paulo e Rio de Janeiro, né? O Sudeste começou a crescer muito a parte também das ferrovias, ok? Bem, na próxima semana a gente continua, né? A gente pega mais 2 capítulos. Estudem, se preparem-se. Em breve nós estaremos juntos. Um abraço.